Ceará à Mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Hoje é o dia de um especialista na qualidade do que se produz, nos processos. A Helena Vieira, ela tem uma graduação em economia doméstica. Está fazendo especialização na UES, na qualidade do que é servido, dos alimentos que são servidos. E ela tem uma larga experiência montada em cima de cozinhas industriais, restaurantes, consultorias, enfim. Ela é uma especialista naquilo que se produz, nos procedimentos, naquilo que é norma, que facilita. Um grande prazer ter essa menina Helena aqui. Um grande prazer para mim também, né, estar aqui participando de mais desse programa e estar levando conhecimento a mais também para a população, para as pessoas que realmente necessitam desse conhecimento que é tão importante em relação ao controle de qualidade, da segurança alimentar, né, no setor de alimentação. Olha, eu já mencionei isso para você outro dia, que a famosa Universidade de Cornell, ela demonstrou já durante uma pesquisa longa que aquelas empresas que produzem alimento e que têm a guarda do que é referência como a vigilância sanitária, ela traz não só essa segurança alimentar, mas ela reduz sensivelmente os custos por uma doutrina. E isso deve ser um embate forte para você, porque você entra numa cozinha como consultora e ao mesmo tempo como observadora. Exatamente. Aí vai lá o auxiliar de cozinha, o pieiro, e aí o chefe fica de olho naquela que vem dar normas para ele. Como é que essa convivência, é complexo isso? É meio complexo, Fernando, porque na verdade, quando nós chegamos nesse ambiente, querendo ou não, nós geramos aqui um impacto, né, dentro daquele setor, dentro daquela cozinha, dentro daquela equipe que vai ser o quê? Vai ser orientada, vai ser treinada com os novos métodos. Talvez nunca tenham passado por aquilo e eles vão ser o quê? Treinados, capacitados e vão adquirir novos conhecimentos. A questão da manipulação, que é muito importante, a maneira como aquela matéria-prima, aquele alimento, ele está sendo manipulado, ele está sendo processado para o produto final, que vai ser o consumidor. E quando se vê essas normas, e eu vejo também não só esse aspecto sanitário, eu observo que vocês também são um guia de gestão, porque quando se tem a guarda das fichas, as fichas técnicas são referências com relação ao custo de cada refeição ou de cada prato que é feito, em cima dos seus insumos e de uma quantificação para que possa ter a guarda. E isso é um outro instrumento também de gestão que vocês comandam isso, Sim, né? Nós também comandamos isso, nós também entramos com essa parte, que é uma parte também de benefício entre o cliente, entre o dono, o proprietário daquela empresa e também para o manipulador, para o colaborador que está ali manipulando aquele alimento. Vai servir para essas três pessoas. De que forma? A ficha técnica ela se comporta como um arquivo, um documento, que ele vai transmitir dentro daquele alimento ali todo o benefício, a maneira como vai ser cortado, a economia do tempo para aquele manipulador, a economia do dinheiro para aquele empresário ali que ele tenta economizar de alguma forma no beneficiamento daquele alimento, e para o consumidor também vai ter um tempo mais rápido dele ser servido, né? Então isso tudo entra é uma logística, na verdade. E um processo educacional também. Processo educacional, porque nós estamos ali para justamente entrar com a nossa parte de conscientização, do treinamento, para que todo esse processo ele venha a acontecer. Vem cá, o que é mais difícil? Convencer o empresário, que muitas vezes te contrata mais pela necessidade da legislação de ter uma guardiã disso, ou a equipe de cozinha? O que é mais difícil você convencer de que os seus procedimentos trazem benefício para a empresa? Na verdade, quando nós entramos, como eu falei no início, é aquele impacto. Então, o empresário ele entra, como você falou, naquela visão. Você entra lá para transmitir, para dar orientação de como é que tem que ser tudo padronizado. Só que, na verdade, por detrás disso, ele não vê que ele vai estar entrando com grandes benefícios, com maiores economias, na parte de quê? Porque nós precisamos entrar com suporte. E esse suporte, ele está realizado aqui em troca de materiais,
nós precisamos fazer algumas trocas, aumentar o leque de novos equipamentos. E ele às vezes acha que isso é um custo a mais para ele, mas que na verdade vai ser uma economia a longo prazo, né? A longo prazo ele vai estar tendo essa economia, porque na verdade uma prateleira que ele utilizava de alumínio, vamos dizer assim, de plástico, que quebra com facilidade, vai ser trocada por uma prateleira, por exemplo, de aço inox, que vai ter uma longa durabilidade, né? Então, assim, essa parte do empresário, ele vê como uma parte meio que dando um pouco de desperdício, vamos dizer assim, mas na verdade vai ser uma economia a longo prazo, né? E vai ser uma forma impactante também para os funcionários, para a equipe dentro da cozinha, vai ser de grande benefício para eles. Eles vão estar ali tendo grandes conhecimentos, vão aprender cada vez mais novas técnicas, coisas talvez que eles não conhecessem, que eles não tinham antes. E eles vão criar aquele conhecimento ali, vão levar para outros lugares que eles foram, para a casa deles, ou seja, um ambiente no geral. É um processo de educação que leva tempo, mas que tem certamente o ganho disso. Isso. A gente volta já e vamos explorar mais esse lado pedagógico, educativo da Helena, com relação a esse nobre ato de criar uma vigilância e uma guarda. A gente volta já. Helena, eu vejo que ser uma consultora em boas práticas exige muito mais do que esse conhecimento específico da legislação. Você tem que necessariamente ser uma líder, mas especialmente ser uma doutrinadora. Vamos imaginar aqui um buffet. Faz assim um retrato dos pontos que você faz a governança. Na verdade, nós chamamos essa questão da guarda, né? Quando nós recebemos esse alimento, no ato do recebimento, que um exemplo típico, um peixe que ele é congelado no freezer convencional e vai ser aquela questão da formação dos cristais de gelo e acaba fazendo algumas modificações nesse alimento, a partir do cheiro, que exala um cheiro mais forte, a partir da questão do descongelamento também, que a quebra, né, desse alimento também vai ter uma perda. Uma perda, né? Vai lá para o coeficiente de perda na ficha técnica, né? Justamente. Vai ser o quê? Perda para o dono da empresa que está comprando aquele peixe dessa forma. Então, e a questão do recebimento, a questão das notas fiscais, de onde é que está vindo esse peixe, qual é o fornecedor, se esse fornecedor ele é qualificado, ele está dentro da legislação ali com aquela licença sanitária em dias. Então tudo isso, Fernando, nesse âmbito de buffet, nesse âmbito do setor de alimentação é observado e tem que ser levado em conta, que é muito importante, ter um fornecedor qualificado. E da hora do recebimento até a hora que vai para a parte da produção, que é a parte de beneficiamento, produção daquele prato que vai ser servido. Então, é incluído o que nas fichas técnicas, o peso, a quantidade que perdeu, para tudo isso na finalização chegar até o prato final, que então vai ser pesado, vai ser verificado qual é o volume, né, daquele prato, né, que foi feito. Então, tudo isso é importante, essa guarda do ato do recebimento, do ato da questão da produção, da manipulação até o produto final. E ainda tem a guarda, porque normalmente o produto chega e ele vai para a guarda primeiro, as câmaras, ou para o almoxarifado, para depois ser processado. Processado, justamente. Tem toda essa questão da temperatura, a temperatura adequada, se aquele alimento realmente está dentro daquela temperatura correta, para não ter a proliferação bacteriana que vai estar, né, desgastando, fazendo aquela questão da deterioração do peixe. Então, tudo isso tem que ser observado e tem que ser corrigido. Dentro de quê? Dentro dessa guarda, dentro dessa segurança alimentar e observação e checagem diária, correta, com termômetro e tudo. Você estava conversando aqui por fora comigo com relação a um problema que você teve num determinado cliente. Que a panela era uma panela longa, cilíndrica, e que o volume de carne moída preenchia a panela até a tampa. Isso. E que a cocção ela era mal distribuída. E que no final da operação,
a parte do que ficou internamente entrou em decomposição. Entrou E aí porque... é a guarda, sua guarda. Ei, essa panela não é adequada, Não vamos é pegar adequada. uma com diâmetro maior. É justamente onde nós entramos com essa parte da educação, levando conhecimento para essas pessoas que estão ali, como a gente fala, com a mão na massa, né? O próprio manipulador ele tem que ter essa consciência de qual tipo de panela utilizada para a quantidade daquele alimento vai ser levado para a cocção. No caso da carne moída, o grande problema é que no centro não teve a temperatura adequada de cozimento e daí não levou o quê? A cocção adequada. Entrou em proliferação o processo degenerativo. Degenerativo total. E acabou o quê? Estragando, ou seja, economia... Foi para o ralo. Foi para o ralo. Bem, aí o alimento ficou pronto. Aí tem a guarda até que ele seja servido, que é outra vigilância. Que é outra vigilância, também muito importante. Porque depois que o alimento ele é cozido, que ele é pronto, está ali preparado para o consumidor final, que é o cliente, então aquela guarda ali da temperatura, para saber se o alimento ele vai estar naquela temperatura adequada, dos 60 graus. Então tem que estar no equipamento que promova essa temperatura, por exemplo, até a entrega final. Que no caso de buffets é muito comum, é muito importante se fazer um prato, ser servido aqui a 1 hora, aqui a 2 horas. Então isso é muito importante essa guarda. E esses buffets normalmente são espaços fechados com ar-condicionado, onde você tem uma multidão e aquele alimento exposto ali. Exatamente. Por quê? Porque o ar-condicionado ele vai atrair negativamente a temperatura para o alimento, tem que ser servido quente, naquela temperatura adequada. Sem falar que ele pode ser não devidamente higienizado, o ar-condicionado, ele pode ser uma fonte condutora Pode ser uma fonte de contaminação. Através de poeiras, né, de fungos ali que está trazendo contaminação para aquele alimento, ou seja, aquele alimento tem que estar realmente assegurado, tampado, dentro da conformidade da temperatura adequada. E para aquelas pessoas elas se sintam bem, tá se alimentando ali, sabendo que aquele alimento ele é seguro para a sua saúde, sabendo que eles vão sair dali com o alimento preparado seguramente e o local vai ficar bem visto para a população sempre. Né? Então é importante isso, é importante que o empresário ele tenha essa visão, ele se enfoque nisso, que a segurança alimentar, que a consultora sanitária que está ali dentro, ela não está ali só para trazer aquela padronização, mas ela também está com forma educativa, para trazer economia, trazer maiores benefícios. Helena, nós agradecemos você vir aqui e soltar um pouco das suas práticas, que elas ajudam a fazer uma melhor gastronomia. Obrigado, hein? Obrigada também, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui realmente apresentando mais uma vez o meu trabalho. Obrigada. E a vocês que nos dão audiência, nós agradecemos e viva a vida!